Oferecimento: Prefeitura de Belo Horizonte. Acesse pdh.gov.br e conheça nossos serviços. Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa deste 15 de outubro está no ar. Veja os destaques de hoje. 29 professores já foram vítimas de agressões em escolas de Belo Horizonte neste ano. Acidente deixa 6 mortos na BR-381. Alunos intensificam estudos na reta final para o Enem. E mais, final do Circuito Agility reúne competidores e cães de todo o país aqui em Minas. Hoje é dia do professor, um profissional que tem grande importância na vida de todos nós. Deve ser respeitado e aplaudido. Mas acompanhamos uma realidade assustadora. 29 professores foram vítimas de agressões ou ameaças em escolas de BH neste ano. Nos primeiros 8 meses deste ano, a Guarda Municipal de Belo Horizonte registrou 32 ocorrências nas escolas da rede municipal, em que funcionários foram vítimas de agressões verbal ou física. O número é igual ao mesmo período do ano passado, mas as ocorrências são mais graves. Neste ano, 11 professores foram agredidos fisicamente, 5 a mais do que em 2017. 2 ocorrências foram de lesões corporais, situação que não havia sido notificada no ano passado. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, os professores foram vítimas na maioria dos casos, 29 registros. A Prefeitura informou que existe um grupo de trabalho de segurança nas escolas com o objetivo de elaborar propostas de prevenção e redução da violência nas unidades municipais da capital. 20 pessoas morreram nas rodovias federais e estaduais de Minas neste feriado. O número é igual ao mesmo período do ano passado. Em um acidente que não entrou nos cálculos porque foi hoje de manhã, 6 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. A batida foi entre uma van e uma carreta na 381 em São Gonçalo do Rio Abaixo. As 6 vítimas estavam na van e voltavam de Brasília. 8 feridos foram levados para um hospital em João Monlevade. 2 vítimas tiveram ferimentos graves, incluindo o motorista. Ele foi levado para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. O tráfego na rodovia ficou fechado por mais de 4 horas. Um carro perdeu freio na manhã de hoje e atingiu 3 veículos no anel rodoviário de BH. Estamos aqui no KM 470, na altura da Carlos Luz, onde este Siena, hoje pela manhã, vinha descendo sentido São Paulo e perdeu os freios, vindo a colidir com este Renault. E posteriormente, este mesmo carro colidindo com outros 2 veículos. Estava descendo o anel rodoviário e o carro perdeu o freio. Aí eu tentei desviar, só que do lado, se visse o carro do, lado, do outro lado, ia ter mais um acidente pior. Eu só firmei, bateu. É um acidente esporádico, ele não tem aquela precisão de onde acontecer. Nós sabemos que aqui o trânsito é intenso, com esse período de chuva, aumenta ainda mais o risco de acidente devido à pista, escorregadia. Isso exige muita atenção de todos os condutores. Você vai ver agora imagens de um acidente no bairro Luxemburgo, em BH. Veja só o que aconteceu. O ônibus desgovernado desceu a rua em alta velocidade e atingiu um poste e uma árvore. Depois bateu em um carro que estava estacionado na rua. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte informou que o motorista seguia para a garagem da empresa e não se feriu. Mesmo com a batida, os moradores não ficaram sem energia elétrica. O poste foi substituído na tarde de hoje. A perícia foi acionada para apurar as causas do acidente. Começou a contar hoje o prazo que o Ministério Público tem para se manifestar a favor ou contra o pedido de progressão de pena do goleiro Bruno. Os advogados de defesa pedem que o jogador passe para o regime semiaberto. Bruno está preso em Varginha, no sul de Minas. Segundo o advogado dele, a Justiça pediu novos exames criminológicos. O objetivo é aplicar de forma correta a pena de maneira individualizada. No exame, questões de ordem psicológica que avaliam o grau de agressividade, perfil e maturidade do preso.
De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas, o processo já foi para apreciação do Ministério Público, que tem um prazo máximo de 5 dias úteis a partir desta segunda para se manifestar a favor ou contra o pedido. O TJMG esclarece também que, independente do parecer do MP, cabe ao juiz da comarca de Varginha, Tarcísio Moreira, decidir o futuro de Bruno. Caso o magistrado aceite o pedido da defesa, o goleiro deve dormir em casa, já que na cidade não existe cumprimento de pena no semiaberto. Preso desde junho de 2010 e condenado pelo envolvimento no desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, o goleiro Bruno Fernandes teve sua pena atualizada, uma vez que prestou serviços na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC. Segundo o TJ, foram 74 dias trabalhados na cozinha do presídio. Pitbulls soltos pela rua atacaram uma égua em Bom Despacho, no centro-oeste de Minas. A ação, que durou 2 minutos, foi registrada por uma câmera de segurança. Veja só. Os cachorros estão soltos na rua e correm em direção à égua. Os pitbulls a atacam com mordidas. O dono tenta defender a égua, mas o ataque continua. O dono do animal dá chutes nos cães, mas as agressões continuam. Um dos cachorros chega a ficar pendurado no pescoço da égua. Um vizinho joga um pedaço de pau e o dono da égua dá pauladas na tentativa de impedir o ataque dos cães. Outro vizinho traz uma enxada e o dono da égua finalmente consegue afastar os cachorros, que fogem. O ataque durou mais de 2 minutos e a égua ficou ferida no peito, pescoço e patas. Segundo os bombeiros, os pitbulls foram localizados a alguns quarteirões do local do ataque e apreendidos. Eles foram entregues à Associação Bicho Amigo, onde terão atendimento veterinário e vão ficar até os responsáveis serem localizados. Vamos ver agora como fica o tempo nessa terça-feira em todo o estado. Fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste, norte, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, região central e metropolitana. Nas demais regiões, céu nublado com trovoadas isoladas. Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Coronel Fabriciano, mínima de 19 e máxima de 28. Os termômetros registram de 18 a 30 graus em Ubá. Santa Rita do Itueto, mínima de 19 e máxima de 28. E em Divinópolis, mínima de 18 graus e máxima de 27. Hoje, no começo da tarde, o candidato do PSDB ao governo de Minas, Antônio Anastasia, esteve na TV Alterosa e participou do programa Alterosa Alerta. Antônio Anastasia foi recebido pelo presidente do Grupo Diários Associados, Álvaro Teixeira da Costa. Durante a entrevista no programa Alterosa Alerta, o senador criticou o atual governo estadual do PT. Anastasia lamentou o parcelamento dos servidores públicos do estado e disse que Minas Gerais passa por uma grave crise. Será que nós vamos entregar o Estado na mão de uma pessoa que tem o conhecimento, o preparo, já fez antes para salvar o Estado? Ou nas mãos de uma pessoa que é muito inexperiente, ainda que com bons propósitos, mas que desconhece totalmente a realidade da administração? Porque nós não temos tempo para fazer experiências novas. Ou o Estado reage logo, ou o buraco que está aí aumentará e nós seremos tragados por eles. O senador Antônio Anastasia também fez duras críticas às propostas de governo do candidato com quem disputará o segundo turno no próximo dia 28. O nosso adversário tem uma proposta da privatização generalizada. Quer vender a CEMIG, a Copasa, a Emater, que atende o homem do campo, quer fechar as universidades do Estado, quer privatizar a saúde e a educação. Eu discordo. Eu acho que são funções públicas importantes que têm de ficar na mão do Estado, prestadas com eficiência e com muito empenho. E não saia daí, porque na volta você vai ver que as provas do Enem estão chegando e os alunos intensificam os estudos nesta reta final. Eu volto já já. Mais de 5.500.000 pessoas devem fazer o Enem neste ano. As provas serão nos dias 4 e 11 de novembro. Nesta reta final, os alunos intensificam os estudos e ficam de olho nas dicas dos professores.
Atenção redobrada às últimas explicações do professor. Charles, que vai tentar uma vaga no curso de medicina, o mais concorrido do país, intensificou a rotina de estudos. Ao todo são 11 horas por dia. Tem o horário de escola, né, que é o normal, que é o diário. O horário do curso também, que é mais ou menos 3 horas. E o horário que eu chego e passo a matéria limpa e estudo em casa. De acordo com o Ministério da Educação, 5,5 milhões de pessoas vão fazer o Enem nos dias 4 e 11 de novembro. O número de inscritos é o menor desde 2013, mas nem a queda na concorrência deixa os estudantes mais tranquilos. O número diminuiu, mas essas pessoas que estão fazendo realmente querem passar e estão se esforçando. Então, são grandes concorrentes, na verdade. Neste cursinho em Divinópolis, cerca de 400 estudantes estão matriculados. A preparação começou ainda no início do ano. Para se conseguir uma boa nota do Enem, tem que se dedicar, conhecer o estilo de prova, saber condensar o tempo, porque é uma prova assim, de resistência, além de conhecimento, é de resistência. Lucas vai fazer o Enem pela segunda vez. Ele quer usar a experiência do ano passado para, desta vez, conseguir uma vaga no curso de medicina. Minha estratégia é ter calma, entendeu? Chegar relaxado na prova, descansado, para conseguir fazer ela com o máximo de clareza possível. Faltando pouco tempo para as provas, os professores tentam tranquilizar os alunos. O que tinha que ser feito foi feito. Agora é assimilar o que já sabe, trabalhar o conteúdo e ter calma. Prova é calma. Você vai ficar lá 4, 5, 6 horas sentado, então você tem que relaxar, não adianta treinar muito a leitura, né, porque o Enem tem uma tendência, principalmente nas áreas das humanas, textos longos, né, então você tem que trabalhar essa concentração. E vamos para uma pausa agora, mas na volta você vai ver. Final do circuito de Agility Mineiro reúne cães de 4 estados. O esporte promete trazer muitos benefícios, não só para a saúde do animal, mas também para a convivência dentro de casa. É já já. Pacientes da UPOeste em Belo Horizonte reclamaram da demora no atendimento nesta segunda-feira. Alguns ficaram mais de 6 horas na fila para uma consulta. Do lado de fora, muitas pessoas aguardando atendimento. Segundo os pacientes, situação semelhante lá dentro. Muita gente passando mal, problema de respiração e dor de coluna. Meu irmão está lá desde o meio-dia, lá com o pé inchado. Ele já é uma pessoa que já é cardíaco, tem um problema no pulmão e está lá esperando. Não tem previsão de atendimento. Este homem nos disse que ficou mais de 6 horas esperando e foi chamado no momento em que começamos a filmar. Dona Maria veio trazer a filha. Elas chegaram aqui às 10 horas da manhã. 6 horas depois, a jovem não havia sido atendida. Não almocei ainda, só tomei o café da manhã. A Karina trouxe o marido dela para consultar aqui na UPA-Oeste no início da tarde desta segunda-feira. Só depois de 3 horas, depois que teve uma convulsão, que ele recebeu atendimento. É isso, Karina? Isso mesmo. Chegamos aqui às 13 da tarde, meu marido reclamando de fortes dores, com sintomas de gastrite nervosa, não foi atendido. A moça falou que se eu quisesse atendimento era para me sentar e aguardar. Depois que ele teve um desmaio, uma convulsão, que foi atendido. Dionice conseguiu ser atendida depois de 6 horas de espera. Agora, com a receita em mãos, é hora de comprar o remédio para aliviar a dor. Segundo a gerente de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde da capital, na UPA-Oeste são atendidos 350 pacientes por dia. Nesta segunda-feira, houve um aumento de 20% no número de pessoas. Principalmente dos pacientes classificados como verde, os menos urgentes, e acreditamos que se deveu à função do feriado prolongado. Os pacientes classificados como mais urgentes, eles são prontamente atendidos. Porém, os verdes, às vezes, aguardam um pouco mais frente a essa demanda maior. Você tem um cãozinho que obedece aos seus comandos? Pois essa interação entre cães e os donos se transformou em esporte e tem ganhado mais adeptos a cada dia. E a final do circuito Agility reuniu competidores de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. A disputa foi em Divinópolis, no Centro-Oeste. Veja só como foi. Confiança e agilidade são os principais requisitos para a prática do Agility, um esporte que envolve cães e seus condutores.
As duplas mostraram muito empenho na final do circuito de agility mineiro. É uma prova de agilidade semelhante ao hipismo, saiu do hipismo, onde o dono, conduzindo o seu cachorro, tem que transpor vários obstáculos, salto, túnel, muro, passarela. O juiz monta essa pista e a dupla tem que reconhecer e depois entrar com o seu cachorro e transpor esses obstáculos. A competição reúne 40 cães de 4 estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. O circuito foi realizado em 4 etapas, em Itabirito, São Sebastião do Oeste, Marilândia e a final na cidade de Divinópolis, considerada o berço do agility mineiro. Hoje nós temos campeões estaduais, campeões nacionais, campeões já foram para fora do país, então vem trazendo grandes atletas. Eduardo e Lívia são de Cotia, São Paulo. Há 7 anos, pai e filha participam de vários campeonatos de agility com o TED. O melhor é estar com o melhor amigo, curtir esse momento com alegria, brincar muito. É maravilhoso, eu faço isso desde os 8, né? Então é maravilhoso pra mim. Laura conduziu a cadela Rafa e a dupla conquistou o melhor desempenho em uma das categorias. Eu trouxe ela para conhecer o esporte, para ela desestressar. Chegou aqui, ela deu um show, ela adorou e eu não tenho coragem de deixar de brincar com ela aqui. Eu acho que agora vai ser para sempre. O JA termina por aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda e vamos continuar juntos durante a semana. Você fica agora com o SBT Brasil. Tchau! Jornal da Alterosa. Oferecimento